Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 10 de agosto de 2009. Declaro abertos os trabalhos da 24ª reunião ordinária da 31ª legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional. Colocamos em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao assessor-geral da Presidência, senhor Marco Antônio de Lima, para que apanhe as assinaturas dos edis presentes.
Solicito ao primeiro secretário, vereador Moisés Miguel Benassi, para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora e os presentes. Para refletir, Salmos capítulo 73, versículo 24. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Correspondências recebidas. Ofício circular número 1, 2009, da Acansul para o devido conhecimento dos senhores vereadores que encontre-se à disposição junto ao setor administrativo desta Casa de Leis. Ofício do Executivo. Ofício número 1073, 2009, convidando todos os vereadores para participar da audiência pública a ser realizada no dia 27 de agosto às 19 horas no plenário desta Casa de Leis, onde estará sendo apresentado o anteprojeto do Plano Plurianual para 2010 e 2013. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 52, 2009. Autoria do projeto executivo municipal a contratar operação de crédito com a Agência de Fomentos do Paraná S.A. Projeto Lei Ordinário número 53, 2009. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com a Agência de Fomentos do Paraná S.A. Matéria do Legislativo. Matéria enviada para parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Enviado em 4/8/2009, o projeto de lei ordinário número 50/2009, altera a lei número 1846/1992, Estatuto do Magistério, e lei número 1847/92, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, e da outras providências. Indicações, número 208/2009, do vereador Clarito Denivardo Barbosa, ao senhor prefeito municipal para que determine o setor responsável pela iluminação pública instalar uma luminária no primeiro poste no início da rua Emanuel Teixeira de Freitas, no bairro São Luís. Número 209/2009, do vereador Clarito Denivardo Barbosa, ao senhor prefeito municipal para que determine o setor responsável pela iluminação pública instalar 3 luminárias nos postes existentes na rua 21 de abril, no bairro São Luís. Número 210/2009, do vereador Gilmar Jarentiuk, ao senhor prefeito municipal para que determine o setor competente providenciar a construção de uma lombada na Avenida São Cristóvão, em frente ao imóvel 2557, no bairro São Brás. Destacamos que esta solicitação já foi efetivada pelos moradores da região através de abaixo-assinado na administração anterior, mas não foi atendida. Número 211/2009, do vereador Gilmar Jarentiuk, ao senhor prefeito municipal para que determine o setor competente de substituir a tubulação existente em frente ao imóvel 1165 na rua Wilson Alves, a qual corta esta via pública. É de conhecimento de que a empresa Ecovale possui um caminhão adequado para realizar este tipo de serviço. Portanto, esperamos que o Executivo Municipal possa firmar parceria com esta empresa, pois somente desta forma poderá a municipalidade evitar que seja danificado a camada asfáltica. Número 212/2009, do vereador Moisés Miguel Benassi, ao senhor prefeito municipal para que determine estudos na parte do setor de trânsito viabilizar a colocação de um redutor de velocidade ou até mesmo uma lombada na Avenida Manuel Rivas, trecho entre o Posto Iguaçu e a Rua Clotário Portugal. Pista de corrida é pouco para descrevermos o absurdo que acontece naquela via pública, com alguns despreparados motoristas. Infelizmente, muitos pagam por pouco. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente. Esta presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Os projetos que deram entrada nas casas de leis são despachados às comissões para os devidos pareceres.
Solicito ao secretário Moisés Miguel Benassi para que informe se algum dos edis escrito para o uso da palavra no horário do expediente. Está escrito para o uso da tribuna o vereador Nivaldo de Barbosa. Concedemos a palavra na tribuna ao vereador Clarito de Nivaldo Barbosa. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, munícipes aqui presentes, representantes de comunidades e a imprensa, falada, escrita. Eu venho a esta tribuna hoje para me reportar sobre a Brasil Telecom. Há vários pedidos dos vereadores desta Casa de Lei para se colocar aparelhos em algumas comunidades da nossa cidade. Alguns já foram colocados depois de várias indicações, requerimentos e também ofícios mandados por esta Casa de Lei a Brasil Telecom. Foram colocados alguns aparelhos, só que a maioria desses aparelhos, não só os colocados agora recente, mas aqueles que já estão antigos na cidade, 90% desses aparelhos de telefone não estão funcionando. Aí chegam lá alguns jovens ou pessoas mesmo até às vezes um pouco irritado, querendo fazer uma ligação, aí o aparelho não funciona, ele acaba detonando de uma vez aquele aparelho porque ele não está funcionando mesmo. É isso, eu queria deixar esse registro para que essa empresa responsável pelas instalações e também manutenção desses aparelhos telefônicos, para eles pudessem então prestar atenção, passassem, fizessem o seu roteiro passando por esses pontos de telefones públicos e examinando os aparelhos. Outro assunto muito importante que me traz aqui nessa tribuna é a respeito da gripe H1N1, que nós estamos aqui participando de reuniões e de assuntos bem até às vezes polêmicos com essa nossa influência que está na nossa cidade, e não só nossa, em todo o país. Algumas pessoas usam máscara e por um motivo ou outro, talvez resolvem não usar mais, tiram essa máscara e deixam pela rua. Eu mesmo, entre uma semana e pouco para cá, já encontrei nas ruas várias máscaras jogado, deixado pela rua, à beira da calçada, pendurado em algum lugar. Pode ser que essa máscara não esteja contaminada, mas também pode ser que ela esteja muito contaminada. E o que acontece? Ali pode transmitir o vírus para muitas pessoas que passam nesse local. Então, deixaria aqui um registro, um pedido à população de União da Vitória, aos munícipes de União da Vitória, que porventura esteja usando máscara, que possa então não deixar pela rua, que possa, ao tirar, ao não fazer mais uso dessa máscara, talvez porque alguém comentou que não há necessidade, ou resolve não fazer mais o uso dela, deixa em qualquer lugar. Que não deixe em qualquer lugar, que possa achar, então, procurar um recinto descontaminado, um lugar, um pacotinho de plástico, ponha no bolso, ponha na bolsa, ponha em algum lugar, não deixe pelo caminho, porque pode contaminar algumas pessoas que passam por esse lugar.
Outra coisa também me traz aqui nesse momento é a respeito das lojas ou farmácia, não todas, mas algumas que estão por aí se aprevalecendo, vamos dizer assim, eu não sei bem como que fala essa palavra, não é mesmo? Deixando o valor do álcool gel, que estava a 6, 7, 8 reais, hoje está 30, né? 30 e poucos, 40 em algum lugar. E eu gostaria de deixar um pedido aqui aos órgãos fiscalizadores que fizesse então uma fiscalização mais rígida, mais correta, para que essas lojas não descontassem, não se aproveitassem da ocasião para jogar o valor desse gel lá para cima, porque não há necessidade de se aproveitar, e não é de pessoas ricas, de pessoas de um grande suporte que eles estão se aproveitando, mas sim da população toda, né? De uma população que às vezes até necessita daquele dinheirinho para outras coisas, e que tem que fazer então uso desse gel e não podem pagar por esse valor, por esse preço tão alto. Gostaria também de agradecer a administração que durante essa semana passada colocou aí na nossa cidade, os lugares já requeridos aqui pelos nossos vereadores, os abrigos de ônibus, em todos os lugares que eu fiz pedido, outros vereadores daqui dessa Casa de Lei fez também seu pedido. Lá estão, eu passei por vários lugares desses e estão lá os abrigos de ônibus colocados. Agradeço a equipe que trabalhou incansavelmente para fazer esse trabalho. Então, eu deixo aqui o meu registro de agradecimento a toda a equipe que fez esse trabalho. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Não havendo mais inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador Moisés Miguel Benassi, secretário desta Casa de Leis, para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinário número 49/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência favorável ao projeto de lei ordinário número 49/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação única do projeto de lei ordinário número 49/2009. Institui novos dispositivos da composição, organização e funcionamento da Conferência Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos. Número 194/2009, do vereador Altamir Moreira de Castilho ao senhor prefeito municipal para que determine o setor de vigilância sanitária estabelecer normas específicas visando dar cumprimento à lei número 1875/92 de 15 de setembro de 92, que torna obrigatório o uso de protetores higiênicos no manuseio de pães e outros produtos de consumo alimentar nos estabelecimentos comerciais do município de União da Vitória, Estado do Paraná. Desde 92, o funcionários de estabelecimentos descritos na presente lei devem utilizar protetores
higiênico, mas sabemos que em alguns estabelecimentos isto não ocorre. Portanto, nesta hora em que todas as esferas do governo buscam alternativa para se prevenir da gripe A1N1, o cumprimento desta lei poderá evitar possíveis contaminação, tanto para o cliente quanto para o funcionário do estabelecimento. Em discussão. Com a palavra, o vereador Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, fala de escrita, público presente, gostaria de tecer comentário a respeito desse projeto do nosso querido amigo ex-vereador Mário Patruni, de 92, sancionado pelo ex-prefeito Fernando Borer, que tinha em seu bojo, inteligentemente, defesa do consumidor, e que hoje ele é apropriado também para a defesa contra o vírus da gripe. Eu queria dizer que fui solicitado na rua, e depois também por um funcionário desta casa, que ao comprar pão numa padaria, além de não ter o protetor de máscara, nem a touca, nem a luva para manuseio do pão, o funcionário espirrou em cima dos pães. E quando o indagado ao pedido para que trocasse, que pegasse outros pães, o funcionário não gostou. Então, senhor presidente e senhores vereadores, é muito importante esse projeto para nós, União da Vitória. Na época, muito bem discutido no legislativo pelo ex-vereador Mário Patruni, do qual era o proponente do projeto. Gostaria de dizer que açougue, manuseio de carnes, manuseio de pães e doces, principalmente de balcão, deve ser pela vigilância sanitária executada essa lei, cumprida, uma vez que nós temos motivo hoje, através da saúde, que a vigilância faça o cumprimento dessa lei, que chegue aos estabelecimentos e que exija nessas repartições de fornecimento de pães, doces, carne e outros artigos do gênero, que possa ser vendido alguma coisa com segurança, e o munícipe de União da Vitória possa se sentir bem, não como eu acabei de contar. A pessoa espirrou em cima dos pães e depois não gostou. É muito evidente que poderia acontecer esse desentendimento. Mas a lei está aí desde 92 para ser cumprida. E hoje a vigilância tem um motivo para que possa fazer o cumprimento dessa lei, senhor presidente. Então eu gostaria da aprovação dos senhores vereadores a esse pedido. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 195/2009, do vereador Clarito Denivardo Barbosa, a empresa Oi Brasil Telecom, para que determine a instalação de um telefone público na rua Alfredo Espatos, em frente ao imóvel número 232, ao lado do abrigo de passageiros do coletivo urbano, localizado no bairro São Luís, em União da Vitória. Trata esta solicitação em atender centenas de munícipes que residem na região, os quais infelizmente não estão contemplados com este meio de comunicação, que deveria, por força de lei, estar disponível a todos e em todos os lugares. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 196/2009, do vereador Clarito Denivardo Barbosa, a empresa Oi Brasil Telecom, para que determine a instalação de um telefone público na rua Carlos Homero Cortellini, em frente ao imóvel 147, no bairro São Luís, em União da Vitória. Esta solicitação pretende atender centenas de munícipes que residem na região, os quais infelizmente não estão contemplados com este meio de comunicação, que deveria, por força de lei, estar disponível a todos e em todos os lugares. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 197/2009, da vereadora Maria Rodrigues da Cunha, ao senhor prefeito municipal, para que determine ao setor responsável proceder urgentemente à pintura de faixas para o estacionamento de ambulância na clínica do MIT. Esta solicitação
vem sendo feito por esta vereadora desde o mês de fevereiro do corrente, e diariamente são várias as pessoas que desembarcam neste local, inclusive de outros municípios. São pessoas de idade avançada ou portadores de doenças degenerativas que precisam ser transportadas em macas e carregadas pelas ruas até a clínica. Isto tudo por falta de boa vontade do respeito aos cidadãos. Em discussão. Em votação. Com a palavra, o vereador Pires. Senhor presidente, mesa diretória, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, dizer que eu concordo com esse requerimento e que isso aí já passa de 2 anos, porque no passado também tinha pedido, e é uma reivindicação já de longo tempo daqueles médicos, e eu já tive a oportunidade de estar ali na frente e ver a situação que desce ali aqueles pacientes, porque hoje a clínica do Domito ficou uma clínica muito grande e, sem dúvida, esse requerimento é viável e tem que ser feito o quanto antes. Tem o meu apoio. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 198/2009, do vereador Altamir Moreira de Castilho ao senhor prefeito municipal para que determine o setor de planejamento e de obras realizar estudos no sentido de proceder à abertura de aproximadamente 120 metros na rua Rigoletto Conte, acima do imóvel número 585. Nesta via pública já existe uma moradia e, por informações recebidas, mais 2 famílias estão prestes a iniciar as construções. Para tanto, há necessidade de dar condições de acesso a estes terrenos, pois temos certeza de que rapidamente todos os espaços lá existentes serão utilizados. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Monções. Número 30/2009, de todos os vereadores. Um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Ricardo Domit, empresário bem-sucedido e de tradicional família da nossa cidade. Este legislativo expressa sentidos pêsames. A mesa acata a referida moção. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra, a vereadora Maria. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de fazer um requerimento verbal ao senhor prefeito municipal e solicitar que seja encaminhado a esta Casa de Leis os projetos a serem executados citados no artigo 3º do projeto de lei 52/2009, quando cita a construção de posto de saúde, onde será a construção do referido posto, a discriminação das ruas, onde serão feitas as calçadas e pavimentações, e ainda quero solicitar que neste mesmo artigo seja incluído o item 7, a construção da ponte da Estiva no Rio Vermelho. Obrigado, senhor presidente. Está em discussão o requerimento verbal da vereadora Maria. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra, o vereador Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de fazer um requerimento muito pertinente. Senhor presidente, a empresa Piedade, União da Vitória, tem aproximadamente 30 ônibus fazendo parte da frota de ônibus. Esses ônibus estão todos eles com registro em Campo Largo. Ocorre que se a empresa é de União da Vitória, eu gostaria de fazer um pedido para que o senhor prefeito municipal solicitasse, através do pedido desse vereador, que fosse transferido todos esses ônibus para a União da Vitória. O município de União da Vitória está perdendo dinheiro, esse dinheiro pertence ao Fundeb, 30% fica direto na conta do município de União da Vitória. Acredito que não só a empresa Piedade deve fazer essas transferências, uma vez que está instalada na União da Vitória, mas outras empresas que também estão instaladas aqui devem seguir o mesmo padrão. A empresa está
trabalhando em União da Vitória, portanto a empresa, apesar de ser uma filial de outra empresa, ela é de União da Vitória. E esse dinheiro desses ônibus que transitam dentro do município de União da Vitória tem que recolher imposto para a União da Vitória. Então eu gostaria de fazer esse requerimento verbal, senhor presidente, com a aquiescência dos senhores vereadores, para que a União da Vitória deixasse de perder dinheiro. Obrigado. Está em discussão o requerimento verbal do vereador Castilho. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia. Esta presidência deixa livre o uso da palavra aos vereadores que dela desejarem fazer uso. Com a palavra, o vereador Moisés Benassi. Eu só queria justificar aquele pedido, aquela indicação que eu fiz ali da Avenida Manuel Ribas, de diversos acidentes. Inclusive, esse final de semana aconteceu ali um acidente. O cara só não entrou numa loja porque tinha um poste na frente de sinalização da loja do seu João ali, e conseguiu segurar a batida, senão ia demolir a vitrine dele, tá? Já outros carros ali já deu acidente que deu perca total ali naquela esquina. Eles vêm de madrugada no galeto, que nem diz a piazada aí, né? E sempre se perdem ali, dão num, no outro. Já aconteceu diversos acidentes. Eu gostaria que o prefeito, através dos seus departamentos, que viabilizasse um sinaleiro, acho que ali sinaleiro, de madrugada eles vão furar a mesma coisa. Uma lombada que arrebentasse a parte da frente dos carros ali, que venham nessa velocidade. Com a palavra, o vereador Mário Lúcio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres edis. Boa noite aos munícipes presentes, imprensa, falada, escrita. Eu venho, na palavra livre, hoje usar, até endossando as palavras do Clarito. Eu gostaria que a gente, através daqui, fosse aprovado. Até ia fazer um requerimento verbal, mas achei mais pertinente agora, após o uso. Nós deveríamos solicitar à promotoria pública que acionasse a Brasil Telecom, a Oi, para disponibilizar telefones públicos para a nossa cidade, e decentes, telefones que estivessem funcionando. Eu acho que essa é a função da promotoria pública, é justamente defender o seu cidadão, e para que defenda o nosso cidadão, nós precisamos, essa Casa de Leis precisa ser respeitada. Os ofícios aqui encaminhados não são nem, olha, dificilmente você recebe um retorno dos ofícios que saem daqui, solicitando a instalação de telefones. Eu acho que é hora da gente acionar na promotoria pública para que ela realmente empenhe sua função, que é justamente defender os nossos munícipes. Inclusive, outro ofício também à promotoria pública, onde que verificasse a exorbitância dos preços cobrados por essas questões de primeiras necessidades atuais. No caso do álcool gel, da máscara. Por que subiu tanto? É lógico, a concorrência, a oferta, a lei da oferta, né, procura. Então, realmente, há um preço, sempre um acréscimo do preço, mas não nesse patamar. Eu fico vendo que as pessoas estão se aproveitando das desgraças que estão acontecendo, e a promotoria pública, nesse caso, tem de agir. Não agir em determinado... Tem vários casos que eu fico pensando na promotoria pública, por que não age em determinados casos? Né? Esses casos, quando a gente vê a concorrência na cidade, quando não existe, muito pelo contrário, né? Não existe concorrência em determinados segmentos do mercado, existe sim um monopólio, um oligopólio, como se diz, né? Onde que toda pessoa parece que é combinado determinado tipo de preço. Nessas coisas a promotoria pública teria que agir. Deveria agir e defender o nosso cidadão, e muitas vezes tem sido omissa. Então eu estou pedindo que seja encaminhado realmente a promotoria pública, ofício nesse sentido, Brasil Telecom, Remédio, para que realmente essa Casa de Lei cumpra seu papel e a promotoria pública possa cumprir seu papel. Por favor, senhor vereador. Obrigado pela parte, senhor vereador. Quero dizer que concordo com o senhor, mas parte do público. Quem tem que fazer essa denúncia é aquele que vai comprar. Se não fizer a denúncia, a promotoria pública não pode fazer nada. Então, nós tínhamos que pedir para a imprensa e orientar a imprensa que aquele que for comprar e ver que está sendo lesado, na mesma hora, da onde ele estiver, fazer a denúncia ao Ministério Público e na mesma hora será executado. Muito obrigado pela parte, senhor.
Inclusive, nobre vereador, eu discordo de Vossa Excelência, porque eu acho que a denúncia pode partir para qualquer município. A partir do momento que eu tenho conhecimento, eu como vereador, como cidadão da cidade, tenho conhecimento do que está acontecendo, e eu verifiquei, eu estou falando que eu verifiquei, se o preço do álcool gel, quando o vereador Clarito declinou aqui que custava R$7 e agora custa 30, é verdade. É só a gente ir no qualquer estabelecimento e ver quando encontra, né? Porque normalmente some nessa época, não sei porquê. Então, eu acho que a denúncia pode partir realmente daqui, a gente pode fazer um ofício solicitando à promotoria pública. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, também quero me manifestar com respeito ao Brasil Telecom, que hoje acho que já é Oi, que virou uma vergonha esse Brasil, depois que foi vendido a telefonia do Brasil, prometeram o mundo e o fundo, e hoje virou sucata no Brasil. Quando foram instalar, aproximadamente a 1995, na Praça Frederico Flares do Bento Munhoz, da qual eu fui proponente daquela praça, colocaram 7 telefones, um em cima do outro. Estava pintado de telefone. Hoje não tem nenhum, tiraram todos. E para instalar um, tive que brigar. Tive que ir às últimas consequências com ameaça para poder instalar. Você vai em São Cristóvão, no Conjunto Panorama, no Sombrais, é um telefone de vez em quando e não funciona. É uma vergonha. Então está de parabéns o Clarito, está de parabéns o Mário, e nós, vereadores, temos que pegar pesado, porque não dá para continuar do jeito que está. Virou vergonha o telefone aqui no União da Vitória. Não sei se outras localidades são assim, mas aqui no União da Vitória é uma vergonha. E quando você pede, o ofício sempre é o mesmo. Não tem gente suficiente naquela região para instalar um telefone. É uma vergonha. Eu tenho verdadeiro nojo de gente que quando recebeu a proposta de compra para essa empresa, se não me engano, francesa, né? Que comprou no Brasil, que foi vendido a preço de banana, vieram e prometeram o mundo e o fundo. E hoje quem está pagando são realmente o povo brasileiro. Gostaria de uma parte, senhor vereador? Eu queria complementar até, porque eu até fui... quando eu falo em telefonia, eu não falo só dentro de União da Vitória, não. Estou falando em todo o nosso município. Na área rural, principalmente, nós temos deficiências enormes, e justamente por não ser uma empresa pública, porque a empresa pública, ela suporta o gasto, mas eu acho que eles poderiam tirar um pouco da lucratividade e transferir para a parte social, levando a esses locais do nosso interior a telefonia pública, né? Eu acho que é o mínimo que eles podem fazer, pelo tanto que ganham em todo o Brasil, em todos os municípios, também em União da Vitória. Obrigado, senhor. Eu acho, senhor presidente, senhores vereadores, que nós, então, pedindo ao Clarito, fazendo esse requerimento por todos os vereadores, mandassem uma solicitação para a empresa, ameaçando e denunciando também a promotoria pública, porque não é possível do jeito que está. Se vocês forem ver em São Cristóvão, de cada 10 telefones, você acha um que funciona, o resto não funciona. Não funciona. E aonde está? Aonde está aquele povo que vinha com um carro novo, tudo pintadinho, tudo aqueles abrigos de telefone, tudo novinho? Hoje está tudo sucata. Então eu acho que a Câmara de União da Vitória, nós de União da Vitória, devemos tomar uma providência, realmente exigir que se dê o direito do cidadão, porque não é possível. Eu acredito que depois que saiu o telefone celular, eles estão se aproveitando, estão deixando para outra área ganhar o dinheiro, e talvez seja esse o motivo. Eu queria também, senhor presidente, agradecer também, como o Clarito agradeceu ali a respeito dos abrigos de passageiro. Nós tivemos com o presidente lá, o Margarido, colocando os pontos, e dizer que mais 20 ou 30 dias, deverá sair mais 50, deverá ser colocado o resto que está solicitado lá pela associação e pelos moradores. E também na Avenida Paula Freitas e outras localidades que nós pedimos, que realmente é uma outra leva que foi licitado e está para sair. Boa noite. Com a palavra, a vereadora Maria. Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa aqui presente, munícipes. Também sou solidária à questão da Brasil Telecom. E queiram, vossas excelências ou não, eu sempre me reporto à Serra, né? Com certeza, o atendimento está super precário. O que nós temos que tomar cuidado são com as privatizações. Nós temos que recordar que nós ainda temos que ser defensores do serviço público.
temos que sempre defender. Se ele está precário, cabe a nós também estar à frente para que esse trabalho seja bem conduzido. A partir das privatizações, como disse o nobre vereador, virou um pandemônio. As nossas linhas, as nossas taxas, a falta de atendimento, né? Então isso a gente é solidário, temos que cuidar com relação a isso, né? E novas privatizações poderão vir. E aqui estarão os futuros vereadores discutindo a falta do bom serviço, a falta da qualidade de serviço. Então é preocupante realmente isso. Nós somos solidários, com certeza, a sua colocação hoje, vereador Clarito. Obrigado, senhor presidente. Nada mais havendo, agradecemos a presença dos senhores edis e convocamos a próxima sessão ordinária para o dia 17 de agosto de 2019.